Boa noite, pessoal do É Política Brasil. Hoje estou recebendo aqui o senador Oriovisto Guimarães. Senador, muito obrigado pela presença. E quero lhe dar os parabéns pelo seu trabalho dentro do Senado, por num espaço curto ainda de tempo, 5 meses de trabalho. Eu tenho acompanhado o seu trabalho. Meus parabéns até pela sua postura e pelo que o senhor tem apresentado lá dentro. Mas temos algumas questões, senador, que eu vou abordar aqui que tem me questionado também. E eu não posso deixar de perguntar. Então, está preparado, né? Com certeza, Miguel, com certeza. Então, tá certo. Senador, é o seguinte. A primeira coisa que me questionaram muito foi com relação ao decreto das armas, né? O senhor votou contrário ao decreto das armas e a gente eu acompanhei e vi que tem várias inconstitucionalidades. Queria o seu comentário sobre o seu voto, por favor. Olha, Miguel, primeiro boa noite a você, boa noite a todos os nossos telespectadores. E eu te agradeço essa pergunta, porque é uma pergunta importante e muita gente não entendeu. Essa questão ficou muito tumultuada. Com certeza. Muitas pessoas reagiram com muita pressa. Eu entendo que o povo brasileiro está um pouco desesperado com os seus políticos, está um pouco desesperado pela demora com que o Congresso... que as coisas acontecem. Com que as coisas acontecem. Eu também sou um desses desesperados. Mas a gente tem que entender que existem certas regras sobre as quais a gente não pode passar por cima. Sim. Eu nunca fui contra liberar a compra de armas. Nunca, nunca. Yeah? Aliás, hoje de manhã eu fui praticar tiro. A convite de um amigo, fomos treinar um pouco. Agora, uma coisa é você ser a favor de que as pessoas possam comprar uma arma. Outra coisa muito diferente é você ser um senador e ter obrigação, você jurou respeitar a Constituição. Se você não respeita a Constituição, você está traindo todos que votaram em você. Sim. Está traindo o juramento que você fez ao tomar posse. Então, o que significa respeitar a Constituição? Significa não aprovar nada que esteja em desacordo com a Constituição, que é o que nós chamamos de inconstitucional, não é? Aquilo que não entra na Constituição. O presidente Bolsonaro, quando fez o decreto das armas, ele foi mal assessorado. Infelizmente, ele não é obrigado a saber tudo, ninguém sabe tudo. Mas ele foi mal assessorado pelos seus advogados, pelos seus auxiliares. E o decreto que chegou até o Senado era impossível de ser aprovado. Nós até tentamos negociar com o senador Fernando Bezerra, que representa o governo, representa lá no Senado o presidente Bolsonaro, e mostramos a ele, olha, senador, tem essa inconstitucionalidade, tem essa. Ele disse, não, ou é tudo ou é nada. Ele adotou uma postura que acabou irritando muitos senadores. E ele achou que ia ganhar, porque todo mundo estava apoiando e tal, mas a gente não pode aprovar aquilo que está mal escrito, aquilo que está mal feito, aquilo que é inconstitucional. O resultado da votação, 47 senadores disseram não. Esse decreto nós não vamos aprovar. E 28 disseram sim, que aprovariam. Mas o que aconteceu já no dia seguinte? O presidente Bolsonaro, que é um homem educado, que é um homem capaz de dialogar, não é? Conversou conosco. Bolsonaro, reconheceu que estava errado, que estava inconstitucional. E aí o que ele fez? Ele revogou aquele decreto. E nós negociamos. Negociamos o quê? Que ele faria outro decreto para os CACs, já fez, que nós liberaríamos as armas nas propriedades rurais no outro dia, já liberamos. Hoje, todo proprietário rural no Brasil pode comprar armas, basta registrar, não precisa tirar porte. E pode andar com ela por toda a propriedade, pode ter até 6 armas em cada fazenda. É importante deixar claro que a pessoa não vai ter o porte, vai ter a posse. A posse, e dentro da propriedade, toda a fazenda é considerado, ele pode andar com a arma. Se ele tem uma fazenda de, de 200 alqueires, ele pode portar a arma nos 200 alqueires. Ele vai trabalhar, ele pode levar a arma junto. Isso eu votei a favor. No outro dia eu votei a favor. Então está aí uma prova que eu não sou contra a posse de armas. Eu votei a favor, aliás, o Senado inteiro votou a favor. O senhor votou contra o decreto que era inconstitucional? Inconstitucional, claro. Com certeza. Eu também votaria.
Aí você não tem opção, só que Sim. o público não entende isso. O público acha que a gente está querendo impedir que o Bolsonaro governe. Não é isso, gente. Não é isso. Nós queremos ajudar. Mas para ajudar, as coisas têm que ser feitas de acordo com a Constituição. Porque se a gente rasgar a Constituição, daí então é melhor, né, ir todo mundo para casa. E aprovado esse projeto, ele poderia ser barrado pelo STF, não poderia? Ah, com certeza ele seria julgado inconstitucional, o STF ia derrubar. Nós íamos passar vergonha junto com o Bolsonaro. Ter recusado aquele decreto foi bom para nós e foi bom para o Bolsonaro, que reconheceu isso. E aí já aprovamos, já está aprovado o porte de arma nas propriedades rurais. Já tem o decreto para os CACs. Esse decreto dos CACs ninguém vai derrubar, já está acertado isso. O que é esse projeto dos CACs? Era bom o senhor explicar. Tá. O CAC é esse pessoal que pratica tiro ao alvo, que tem necessidade de se locomover com armas, não é? Que essas três tiro letras desportivo. Isso, são três iniciais: caçadores, atiradores e o último C agora eu não me lembro, mas enfim. Colecionadores. Caçadores, atiradores e colecionadores de armas. Isso. Já tem um decreto, esse ninguém vai derrubar, eles vão poder transitar com as suas armas, fazer as suas competições, não tem problema nenhum. Agora só falta o quê? Só falta regulamentar o porte de arma. E isso o presidente Bolsonaro concordou conosco, que esse item específico do porte de arma, que é uma coisa muito delicada, ele mandou um projeto de lei para a Câmara dos Deputados, que vai ser analisado, aperfeiçoado, depois vai para o Senado e nós vamos aprovar também. Que eu acho que já deveria ter sido feito no primeiro momento. Eu também acho. O projeto de lei. Eu também acho. Mas aí orientaram mal o Bolsonaro. Ele reconheceu isso. Quando ele conversou com o pessoal que explicou para ele reconheceu. E ele teve a humildade de voltar atrás. Eu acho que quando a pessoa tem a humildade de voltar atrás, ela dá uma prova de sabedoria. Sim, não é? Com certeza. Ele não é obrigado a saber tudo. Então as coisas estão caminhando bem, há uma paz hoje nesse sentido, todo mundo... Veja, a única coisa que a gente tem muito cuidado e tem muito receio é essa questão de liberar geral o porte de armas. Isso pode ser muito perigoso. Por isso que tem que ser discutido um projeto de lei. Você imagina jovens saindo na balada à noite com um revólver na cinta, como se fosse o Velho Oeste. Isso não pode ser assim. Ou mesmo dirigir, a pessoa está achando que vai poder dirigir com a arma na perna. Não. Aí, isso é impossível. Aí dá um raspão no carro dele, Justamente. vem o nervosismo, está feita a besteira. Eu sou a favor. Né? Aí tem que controlar mesmo. Da posse. Você ter uma arma para defender a sua casa. Isso, sua residência, seu patrimônio. Concordamos. Isso eu sou a favor. Mas também. o porte é muito difícil. Eu acho muito complicado, nesse primeiro momento, aprovar o porte de arma. O porte tem que exigir muito treinamento, tem que ter justificativa, tem que ter preparo psicológico. Não é qualquer um que pode andar com uma arma na cinta pela cidade. Às vezes o jovem sai com um carro, ele bebe e dirige embriagado. O que acontece? Nós já tivemos casos aí de quantas mortes no trânsito por causa que bebe. Agora, qualquer desavença... Você imagina os nossos filhos indo para a balada, aí entra lá 3, 4 exibidos com revólver na cinta e resolve, sabe? Então, esse tipo de coisa precisa tomar cuidado. Mas o resto está tudo aprovado já e com relação ao porte vamos fazer uma lei bem feita, que previna acidentes, que previna essas situações, que permita o porte para quem realmente precisa e para quem tenha preparo e maturidade para usar essa arma. Vai ser permitido também, mas com mais controle do que foi permitida a arma no campo ou do que foi permitida a arma para os CACs. Senador, eu estou satisfeito com a sua explicação. Obrigado. Espero que o nosso público também. Eu também mas espero. Eu estou. Senador, agora outra coisa pertinente aqui é a reforma da Previdência. Ela sai e como sai? Sai como o governo deseja que ela saia? Olha, deixa eu explicar uma coisa para os nossos telespectadores. O Congresso Nacional, às vezes as pessoas dizem assim, todos os políticos do Congresso... Gente, o Congresso Nacional é constituído por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Ele é bicameral, são duas câmaras. Então, a reforma da Previdência até agora está só na Câmara dos Deputados, que tem lá o Rodrigo Maia, que é o presidente, que é um político que, inclusive, eu não concordo com ele quase em nada, né? E tem lá um monte de interesses da Câmara que eu também não concordo quase em nada. Mas como senador, eu não posso me meter lá na Câmara dos Deputados. Eu tenho que, como o resto do povo brasileiro, esperar que eles aprovem a reforma da Previdência. Quando chegar no Senado, é que vai ser a nossa vez. O que nós queremos fazer lá no Senado? Nós estamos tão preocupados com isso, queremos tanto aprovar logo essa reforma da Previdência,
que fizemos uma comissão, e eu faço parte dessa comissão, e temos acompanhado o que acontece na Câmara dos Deputados e temos procurado conversar com os deputados, com aqueles que a gente conhece, que são amigos, para que aprovem isso quanto antes, porque é fundamental para o Brasil. Se não aprovar essa reforma, o Brasil não volta a crescer, não volta a gerar emprego. Enfim, nós temos mais de 13 milhões de desempregados, temos 28 milhões de pessoas subempregadas, se somar todos, e a economia está travada porque essa previdência é um foco de privilégios. Sim. E que cria um déficit enorme e que nós precisamos sair disso, acabar com essas coisas e endireitar. Eu acho, por tudo que eu vejo, que mais uns 10, 15 dias ela vai ser aprovada na Câmara dos Deputados. O senhor acha que antes do recesso será votado? Acho que sim, a não ser que aconteça algum contratempo. Mas se não for aprovada agora até 15 de julho, 17 de julho, ela será aprovada no comecinho de agosto, com certeza, porque o recesso são 15 dias só. São 15 dias. E indo para o Senado, lá no Senado nós vamos correr com essa reforma. Nós vamos aprovar no menor tempo possível. Todos os senadores que eu converso pensam a mesma coisa. E ela não vai sair exatamente como o governo quer, claro que não. Mas ela vai significar uma bela reforma que vai dar uma economia do 1 trilhão que o Paulo Guedes quer. Isso vai acontecer. Então... E, senador, tem aqui uma PEC sua que foi aprovada agora, que é a PEC das liminares. Você pode explicar para a gente um pouquinho como que vai funcionar essa PEC das liminares? Olha, gente, essa PEC das liminares basicamente é o seguinte: como é que é feita uma lei? Vamos lá. Para ter uma lei, seja ela de iniciativa popular, com milhões de assinaturas, ou seja de iniciativa de um parlamentar, ela tem que ser aprovada por 503 deputados, ou pelo menos pela maioria deles, tem que ser aprovada pelos 81 senadores, e depois ela tem que ser homologada pelo presidente da República. Então você veja, 503 deputados, 81 senadores e o presidente da República resolvem fazer uma lei. Aí alguém não gosta dessa lei e entra no Supremo Tribunal Federal com um pedido de declaração de ação direta de inconstitucionalidade. Exatamente aquilo que falávamos do decreto. Justamente. Dizendo que a lei é inconstitucional. É inconstitucional. Hoje o Supremo Federal, por um único ministro, Gilmar Mendes, por exemplo, se cai na mão dele, ele diz assim, é inconstitucional. E pronto. Ele acaba mandando mais do que 503 deputados, 81 senadores e o presidente da República. Então é óbvio que isso é absurdo. Nós não podemos mais deixar o Supremo fazer isso. E nós temos vários casos desse tipo que prejudicam muito o país. E isso, inclusive, é muito ruim para o Supremo. Você imagina, a gente faz uma lei que contraria, de alguma maneira, o interesse dos bancos. Aí a FEBRABAN, a Federação dos Bancos, contrata o melhor advogado que vai lá, conversa com um ministro. É muita tentação, né? Um homem sozinho poder mais do que o Congresso inteiro, do que o presidente inteiro. Então nós estamos proibindo isso. Qualquer decisão de inconstitucionalidade vai ter que ser feita, a hora que essa minha PEC for definitivamente aprovada, vai ter que ser feito pela maioria dos ministros do Supremo. No mínimo 6, porque eles são 11. Então, no mínimo 6 para poder dar essa liminar. E também outra coisa que acontece no Supremo, que nós estamos mudando, é que o ministro, quando não quer que alguma coisa aconteça, ele pede vistas, leva o processo para casa e não relata nunca mais. Senta em cima e acabou. Esquece. E nós estamos acabando com isso. Eles vão ter um prazo, 4 meses. 4 meses para vistas. Depois de 4 meses, se eles não deram vista, tem que voltar automaticamente para a pauta e o julgamento tem que acontecer. Então, basicamente, essas duas coisas. Está sendo muito comemorado. Está sendo muito comemorado pelos juristas e até por alguns membros do Supremo Tribunal que também pensam como eu que isso não pode acontecer. Eu vi alguns senadores elogiando o seu projeto. Eu acompanhei o vídeo e estou de acordo com esse projeto e com essa medida também dos 4 meses do juiz do STF não poder levar para casa e sentar em cima, como o senhor falou. Se ele não estudou em 4 meses, não vai estudar mais, né? Justamente. É tempo suficiente. O senhor é muito chegado ao Álvaro Dias, que é do Podemos. É verdade, ele é muito meu amigo. Como que anda o projeto da fim do foro privilegiado do Álvaro Dias? Essa é uma boa pergunta que eu te agradeço que você me faça. Olha, eu quero fazer um apelo a todos os nossos telespectadores que participam de movimento social, que vão para a rua aí no dia 30, que peçam pela aprovação do fim do foro privilegiado. Peçam. Depende de quem? Depende de um único homem chamado Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados. Sabe por quê, Miguel? O projeto que termina com o foro privilegiado
O que é o foro privilegiado? Todo mundo sabe, mas eu vou explicar de novo se eventualmente alguém não souber. Aham. O que acontece hoje se eu fizer alguma coisa errada? O juiz aqui de primeira instância não pode me julgar. Aham. Só os ministros do Supremo. O que acontece lá no Supremo? Os senadores, os deputados acabam sendo amigos dos ministros, aquela coisa toda, e a coisa não anda. Pode ver que aqui a primeira instância, o Sérgio Moro condenou quantas pessoas? Justamente. Um monte de gente, mais de 200 foram para a cadeia. Quantos que o Supremo condenou? Um. Na verdade, o Supremo mais tira do que condena. Né? Que é uma coisa absurda. Tem uns lá que soltam... É o soltador geral da República, né? Então, hoje tem no Brasil mais de 50 mil pessoas que têm foro privilegiado. Não é só deputado e senador. Tem um monte de gente, né, que tem governador, procuradores, juízes, um monte de gente que tem foro privilegiado. Nós aprovamos no Senado um projeto de lei que acaba com o foro privilegiado. Ninguém mais vai ter foro privilegiado. Todo mundo, eu e qualquer outra pessoa, qualquer outro deputado, qualquer outro senador, qualquer governador, qualquer outra autoridade vai ser julgada por um juiz normal de primeira instância. Vai ter que responder processo, vai ter que encarar o Moro, vai ter que encarar qualquer juiz. Né? Só que tem que ser aprovado, como eu disse, é bicameral. No Senado foi aprovado por unanimidade. Aí foi lá para a Câmara dos Deputados. Não anda. Você sabe quem é que decide se coloca na pauta ou não coloca na pauta para votar? O Rodrigo Maia. Daí ele não coloca, ele sentou em cima. Entendeu? E nós temos pedido, nós temos falado, nós temos berrado. Eu, o Álvaro Dias, o Rodrigo Maia já anda bravo comigo, porque eu ando cobrando ele todo dia dessa coisa. Mas ele não põe para votar. Né? Não põe para votar. Eu vejo que o Rodrigo Maia está prestando um desserviço, né? Nesse caso do foro privilegiado, com certeza. No caso da Previdência, até que ele tem trabalhado bem, eu tenho que admitir isso. Né? Não dá para ser injusto também. Mas por que ele não põe o fim do foro privilegiado para ser votado? Veja, a hora que isso acontecer, todos os deputados e senadores que têm processo lá no Supremo vão cair para juiz de primeira instância. Vai ter safado lá que tem 8, 9 processos que vai ter que responder para 8, 9 juízes diferentes. Vai ser uma limpa naquele Congresso. Vai ser uma correria beleza. Também, né? Vai ser uma beleza. E daí eles vão ficar com medo. E daí vão acabar muitas roubalheiras, muitas coisas que existem. Vai ajudar a moralizar essa nação, a moralizar principalmente quem mais precisa, que são os políticos. Então, no dia 30, não vamos só apoiar o ministro Sérgio Moro, vamos apoiar o foro privilegiado também. O fim do foro privilegiado. O fim do foro. Não, o fim do foro apoiar o foro não, pelo amor de Deus. Apoiar o fim dele. Tem que acabar com isso. Com certeza. E apoiar o Sérgio Moro sempre. Eu apoio sempre também. Senador, eu sei que o senhor é relator de um projeto importante. O senhor pode explicar para a gente qual que é essa sua relatoria, por favor? Olha, Miguel, essa relatoria se trata do PPA, que é o Plano Plurianual. Como diz o nome, é um plano para vários anos. O governo tem, basicamente, 3 leis que governam o governo, a ação do governo. É o Plano Plurianual, é a lei das diretrizes do orçamento e depois a LOA, a lei do orçamento propriamente dito. Esse PPA é o primeiro de todos os planos. Nesse plano plurianual é onde a gente define as grandes linhas do que vai acontecer todos os anos do governo Bolsonaro e no primeiro ano do próximo presidente, porque é um plano para 4 anos. Certo. E coube a mim a relatoria na comissão mista do orçamento, a relatoria desse projeto. O que é esse plano plurianual? Basicamente, o governo define nesse plano aonde que ele vai investir. O que ele vai fazer? Quanto em educação, quanto em infraestrutura, quanto em segurança, quanto em saúde, as grandes linhas do governo. Não é? Então ele define o que ele vai fazer e quanto ele vai gastar em cada uma dessas coisas. Isso é um trabalho que, dito assim como eu estou falando, parece simples, mas ele é complexo. Extremamente complexo. Não é? Eu tenho todo o Ministério da Fazenda com exército de técnicos, tenho mais outros 30 técnicos lá no Senado que estão me ajudando. E nós estamos trabalhando duro nisso. A minha missão é até o final do ano apresentar isso pronto. Mas você não adianta fazer isso da sua cabeça. Você tem que fazer isso conversando com ministros, conversando com o próprio presidente, quando é o caso, porque é preciso que haja uma concordância de todos os agentes que vão aplicar isso. Não é? Saber como é que conversar com o Sérgio Moro, conversar com todo mundo, para poder fazer um projeto que todos estejam de acordo e que realmente a gente comece a andar em cima disso. Então, esse foi uma grande responsabilidade, uma grande honra. Só para você saber, é a segunda vez em toda a história do Brasil
que um senador de primeiro mandato é designado para relatar o PPA. Geralmente eles pegam alguém mais experiente. E eu fiquei muito feliz com a minha escolha. Então eu estou trabalhando duro nisso. O Paraná também. O Paraná também. Vamos trabalhar. Que bom. Senador, e o senhor também apresentou essa PEC número 5. Do que trata a PEC número 5? Miguel, a PEC número 5 é o seguinte. Existe uma discussão no nosso país muito grande de quando é que o condenado vai para a cadeia. Então, muitos argumentos, né, há uma polêmica jurídica hoje. Muitos argumentos que tem que ter o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Não, o sujeito foi condenado pelo juiz de primeira instância, não vai preso ainda, porque ele pode recorrer para a segunda instância. Aí foi condenado em segunda instância, não vai preso ainda, ele pode recorrer. Vai para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Não vai para a cadeia ainda, porque ele pode recorrer. Aí vai para o Supremo. Só que daí demora 20 anos, 30 anos. E o cara não vai preso nunca. Foi o que aconteceu com o Paulo Maluf. Eu ia citar o Paulo Maluf. Foi o que aconteceu com o Paulo Maluf. Demorou tanto o processo dele que quando ele foi condenado pelo Supremo, ele já estava tão velhinho, tão doente, que mandaram ele para casa. Porque não adiantava mais colocar na cadeia. Então, o nosso Supremo Tribunal Federal interpreta a Constituição algumas vezes de um jeito, outras vezes de outro. Isso tem mudado. Agora, por exemplo, eles interpretaram que a partir da segunda instância já começa a cumprir a pena, já vai para a cadeia. É o caso do Lula. O Lula, quando o Sérgio Moro condenou, ele não foi preso. Agora, quando ele foi condenado pelo TRF4, pelo Tribunal Regional Federal lá de Porto Alegre, aí ele foi para a cadeia. Porque, por enquanto, o Supremo está interpretando que quem é condenado em segunda instância vai para a cadeia. Tem um monte de manobras do Supremo hoje para que o Supremo mude essa interpretação e que só vá para a cadeia de novo quando for julgado pelo Supremo. Ou seja, com isso libertaria o Lula, libertaria todos os que estão presos pela Lava Jato, não ficaria nenhum na cadeia. Existe, na verdade, um grande movimento nesse sentido. Exatamente. E se você prestar atenção no que aconteceu nos últimos dias, houve uma orquestração no Brasil inteiro com essa coisa do Intercept. Sim. Mas assim, você via, fulano dava uma declaração aqui, outro dava uma declaração ali, mas tudo orquestrado. Aí teve o julgamento do Lula, não é? Quase que soltaram o homem, foi por 3-2, foi por pouco, né? Então, é toda uma orquestração das forças do mal para tentar, já que eles não conseguem negar que os bilhões que foram roubados estão na conta, que houve um monte de delação premiada, eles não conseguem mais negar que houve roubo na Petrobras, que houve roubo no Brasil inteiro. Aí o que eles querem fazer? Eles querem desmoralizar o Sérgio Moro. Sim. Eles acham que desmoralizando o Sérgio Moro, dizendo que o Sérgio Moro fez alguma coisa errada, que daí vai soltar todo mundo e devolver o dinheiro para os bandidos. Óbvio que não vai. Mas eles estão atacando o Sérgio Moro. Tem grana grossa atrás dessa coisa do Intercept. Tem gente pagando. Esse Intercept, algumas pessoas pensam que é um adolescente, que é um guri de espinha no rosto. Que é um hackerzinho. Que é um hackerzinho. Não é, gente. Isso tem equipamentos extremamente sofisticados e é feito no exterior. Custa dezenas de milhões de reais esses equipamentos. E tem gente pagando para isso. Gente que quer invadir o telefone do Sérgio Moro, invadir o telefone do Dallagnol, invadir o telefone de senadores, invadir o telefone de todo mundo. Para quê? Para ajudar o Brasil? Não. Para arruinar qualquer autoridade que queira colocar na cadeia os vagabundos. É bem isso que está acontecendo. É bem isso. E dia 30, se o povo vai para a rua, parabéns, tem mais é que ir mesmo. Eu vou. Ótimo, parabéns. Eu vou. Tem mais é que ir mesmo. O É Política Brasil vai. Que bom que vai. Né? E tem que pedir o fim do foro privilegiado, tem que pedir o fim, não é pedir o foro não, é pedir o fim do foro privilegiado. Né? E tem que, sabe, apoiar o Sérgio Moro o máximo que puder. Então, para evitar essa coisa do Supremo, uma hora dizer que quem foi condenado na segunda instância vai para a cadeia. Outra hora ele disse que não tem. Eu propus uma PEC, que é essa PEC número 5, para colocar na Constituição brasileira. Estou mudando a Constituição. E aí vai estar escrito na Constituição, quem for condenado em segunda instância vai para a cadeia. E aí acabou essa história. Sem direito a recurso. Pode recorrer, mas recorre preso. Recorre preso. Recorre preso. Recorre preso. E aí acaba essa folia do Supremo, uma hora achar que é uma coisa, outra hora achar que é outra. Porque daí está na Constituição. É por isso que eu propus essa PEC. Não, perfeita. Tem o meu apoio. Ótimo. E o apoio do É Política Brasil. Senador, outra questão que eu quero aqui abordar
é a lei dos partidos. O senhor também tem um projeto, é isso? Que o senhor apresentou, que referente à lei dos partidos. O senhor pode explicar para a gente um pouquinho? Posso, sim. Olha, basicamente, vou explicar isso muito rapidamente, porque eu sei que o nosso tempo é curto. O Brasil é um caso único no mundo. Nós temos um número absurdo de partidos, né? Tem mais de 30 partidos e tem mais de, sei lá quantos na fila esperando para ser aprovado. Existe nesse país hoje um certo empreendedorismo. O cara fica dono de um partido. Sim. E fica dono para quê? Para ter mais verba, não é? Verba de propaganda, para ter horário gratuito na TV, para negociar com isso, para fazer maracutaia. Um partido político, o que é? Seria um grupo de pessoas que pensam as mesmas soluções para um país, que quer ajudar o país. Sim. E hoje no Brasil não é isso que nós temos. Nós temos pessoas que são donas de partido. Então estou tentando aprovar uma lei para dificultar a criação de partidos. Que a gente fique com os 3 partidos já está bom demais. Em resumo, é isso. Senador, eu vi também um vídeo seu sobre a economia do nosso país. O senhor foi até elogiado pelo Paulo Guedes. Conta um pouquinho como é que foi esse elogio do Paulo Guedes e esse seu discurso. O Paulo Guedes estava lá falando da reforma da Previdência. Sim. E eu estava junto com ele. E o que eu falei um pouco foi sobre o real problema da economia brasileira, que é o fato de que os nossos governos, e não é esse governo não, isso já vem na história do Brasil, os governantes, e não são só os presidentes da República, os prefeitos, os governadores também. Sabe aquela história, Miguel? Eu vou gastar todo o dinheiro que eu tenho hoje e o próximo que se dane? Esse é o grande problema do nosso país. É mais ou menos assim, Miguel. Você resolve gastar todo o seu dinheiro do mês, faz uma festa, chama todos os seus amigos, bebe tudo. Foi uma maravilha o dia que você fez a festa, não foi? Sim. Só que no outro dia vem a ressaca, né? Vem a ressaca e vem as contas para pagar. E vem a conta para pagar. Os nossos governantes têm feito isso. O próprio governo do PT fez isso muito. Financiou, jorrou dinheiro para tudo quanto é canto. Qual foi o resultado? 13 milhões de desempregados, um país quase quebrado. Porque agora vem a conta. Deixa eu só, desculpe interromper, senador, mas isso aconteceu no BNDES? Aconteceu no Brasil inteiro. As políticas do Brasil aconteceu no BNDES, criaram aqueles campeões nacionais, deram dinheiro para aquela JBS, deram dinheiro para financiar porto em Cuba, deram dinheiro para financiar metrô na Venezuela, deram dinheiro para fazer coisas em Angola e por fora vinha algum, né? Claro. E dinheiro que não se recupera mais. Nunca mais. O Brasil perdeu esse dinheiro. Então eu estava exatamente expondo essa questão da dívida interna, dos juros que nós pagamos para a dívida interna e do problema que é o déficit público. Quer dizer, nenhum cidadão, qualquer pessoa entende isso. Eu não posso todo mês gastar mais do que aquilo que eu ganho. Sim. Né, Miguel? Você tem um salário. Se um mês você gastar mais, tá bom, você financia cartão de crédito e tal. Segundo mês, vai lá, faz um papagaio. A partir do 3º mês, vamos começar a tomar teu carro, tomar tua casa, não é? É uma bola de neve que você não consegue administrar mais. Aí o juro vem, não é? Sim. Então, nós temos que ser responsáveis. Por que os governantes não têm que ser responsáveis? Então, o déficit tem que ser evitado. O déficit primário é aí que começa todo o problema da economia brasileira. Os governos são os grandes responsáveis. E daí, quando eu estava explicando isso, é que o Paulo Guedes, então, me fez esse elogio. E disse que ficaria feliz se eu fosse o ministro da Fazenda. Mas eu disse para ele, pelo amor de Deus... Isso deve ser uma dor de cabeça... Me deixa fora disso, né? Tá certo. Senador, e como o senhor tem visto aqui o nosso governador Ratinho Júnior, o trabalho dentro aqui do estado do Paraná, tem encontrado tantas dificuldades quanto o Bolsonaro. Administrar o Brasil é difícil, mas administrar o Paraná também é. É verdade. Olha, eu... sou suspeito para falar porque eu fiz a campanha inteira junto com o Ratinho. Aprendi a conhecer o Ratinho durante a campanha, eu não o conhecia. Mas nós viajamos o Paraná inteiro junto. E eu gostei demais do Ratinho e do Darcy Piana, que é o vice-governador. São pessoas sérias, são pessoas honestas, são pessoas bem intencionadas. E hoje estive com ele no horário do almoço ainda. Darcy Piana esteve aqui no programa. Esteve também, né? Deu uma aula de Paraná, conhece o Paraná inteiro. Foi muito bacana a entrevista. Viaja, tudo e tal. E nós 3 senadores hoje, eu, o Álvaro Dias e o Flávio Arnes, estamos junto com o Ratinho, estamos apoiando os pleitos do Paraná lá em Brasília, estamos fazendo tudo para ajudar. Eu acho que até agora o Ratinho vai muito bem. Teve várias iniciativas boas e é claro que não dá para entrar em muito detalhe, porque nós não temos tempo. Mas de um modo geral eu diria o seguinte, até agora ele não me decepcionou, pelo contrário, está fazendo tudo o que prometeu. Senador, como o senhor mesmo disse, o nosso tempo é curto. E dentro desse seu trabalho aqui, eu quero que você deixe uma mensagem.
não só para os seus eleitores, não só para os paranaenses, mas para o brasileiro. Uma mensagem de otimismo e de que coisas importantes precisam ser aprovadas, não só como a reforma da Previdência, mas a reforma política, a reforma tributária, que também acho importante. Se o senhor puder abordar esses temas para a gente poder fechar com chave de ouro o nosso programa hoje. Quanto tempo eu tenho, Miguel? O senhor tem 5 minutos. Ah, que maravilha. 5 minutos dá para escrever um livro. Então, ótimo. Vamos lá. Minha gente, a mensagem final que eu quero deixar é assim, falando com o coração. Não desistam do Brasil. Não desistam do Brasil. O Brasil é um país fantástico. O Brasil tem gente muito boa. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão me assistindo agora são pessoas honestas, que acordam de manhã, que trabalham, que dão duro, que pagam impostos, não é? E que nós merecemos ter um país bom. E tem um ditado antigo que diz que um governo fraco torna um bravo povo igualmente fraco. Não é? É mais ou menos isso que diz o ditado. Que quando o governante não é bom, o povo inteiro sofre. Só que nós temos que lembrar que somos nós, o povo, que elegemos os políticos, que elegemos os governantes. Então, minha gente, o que eu peço a vocês é o seguinte: fiscalize, anote numa caderneta quem foi o deputado que você elegeu. Porque você esquece, até eu esqueço, qualquer um esquece. Para que possa cobrar. Cobre, acompanhe, proteste, vá para a rua, exija. Não é? Nós não podemos deixar que um bando de espertalhões continue roubando esse país. Por isso que eu admiro demais o Sérgio Moro. Até o Sérgio Moro, vocês lembram que político não ia para a cadeia? Que rico não ia para a cadeia? A partir do Sérgio Moro isso acabou. Não é? Hoje é proibido roubar. Hoje o dono da Odebrecht, que era o mais rico do Brasil, foi para a cadeia, ficou na cadeia, até hoje está com uma tornozeleira eletrônica na casa dele, depois de passar alguns anos preso aqui. Hoje um ex-presidente está na cadeia. E daqui a pouco tem mais um ex-presidente, que é o Temer, que também vai acabar indo. E, senador, uma coisa que é deixar bem claro é que o Sérgio Moro não foi atrás de uma determinada pessoa, de um determinado partido. Claro que não. Político que cometer crime... Seja do partido que for, tem que prender. Seja do partido que for. Tem que prender, claro. Por isso que eu quero o fim do foro privilegiado, gente. Ajude a acabar com o foro privilegiado. Acabando o foro privilegiado, nós vamos ter muitos juízes nesse Brasil, igual o Sérgio Moro, processando esses safados que roubam o país. Antes, até um dia desse, nós tínhamos um conluio entre empresários corruptos e políticos corruptos. Esse conluio foi quebrado. Só que, gente, tem muita gente poderosa que foi prejudicado com isso. Tem muito empresário que estava na teta lá mamando e que hoje não está mais, e que está bravo, e que tem dinheiro. E que está desesperado. Tem muito político safado que foi reeleito, que continua lá. Vocês pensam que renovou muito? Não renovou, não. Todo mundo fala, o Senado renovou a metade. Não é bem assim, gente. Que nunca foi político, que nem eu, só tem 10. Os outros todos já eram deputados, já era governador, ou então já era senador. Por exemplo, o Renan Calheiros está lá de novo, o Jader Barbalho está lá de novo. Já militava na política, né? Há muitos anos, né? Outra coisa que eu quero me bater muito, eu sou contra a reeleição, eu não vou me candidatar à reeleição. Eu acho que política não tem que ser profissão. Política tem que ser cabe isso na reforma política, essa reeleição, uma reeleição, 2 eleições? Eu vejo alguns políticos dizendo, não, eu estou no terceiro mandato, eu estou no 4º mandato. Pois é. Isso tem que acabar. Eu acho que tem que acabar também. Agora, é duro aprovar, porque a maioria que está lá quer. Agora, se o povo começar a gritar, aí eles fazem. O povo é a voz de Deus. É a voz de Deus. Não é verdade? Os políticos, quando o povo sai na rua, eles tremem na base. Com certeza. Então, com boas bandeiras, com bandeiras de moralização, com bandeiras de apoio ao Sérgio Moro, com bandeiras de fim de foro privilegiado, com bandeiras de fim de reeleição para deputado e senador, briguem por essas bandeiras. O Brasil pode mudar. Com bandeiras como, por exemplo, diminuir o número de partidos e até de diminuir o número de deputados. Para que 513 deputados? Que é um absurdo. É uma barbaridade, uns 200 já tinha deputados sobrando. Não é? O Senado tem 81 e tem o mesmo poder que a Câmara. Não é? É claro que tudo isso é muito discutível, é claro que tudo isso pode dar muita... Você pega um político que pensa o contrário que ele vai conversar comigo aqui 2 dias. Mas eu vou lhe cobrar nessa reforma política, essas questões. Já tenho vários. É? Eu estou fazendo aos pedacinhos para ver se passa. Se eu tentar colocar tudo de uma vez, não passa nada. Tá mas certo. Devagarzinho eu estou comendo pelas bordas. Lá. Então a minha mensagem final é, eu estou lá por amor ao Brasil. Nunca fui político, é a primeira vez que sou senador e é a última também.
não é? Porque não vou ser candidato à reeleição. E olha, nós podemos mudar o Brasil. Tem gente boa lá, tem gente ruim também. Vocês têm que aprender a separar o joio do trigo, não ser muito apressado e lutar por essas bandeiras que a gente falava aqui. Um grande abraço e fé no Brasil. Senador, um grande prazer recebê-lo. Prazer é Estou meu. extremamente satisfeito com a sua entrevista. Parabéns pelo trabalho e continue assim. Vamos lá. E o É Política Brasil continua sendo seu parceiro. Muito obrigado. Boa noite e um abraço a todos. Boa noite e um grande abraço a todos os nossos telespectadores.